Vendas no varejo fecham o semestre em alta. Confiança do empresário industrial subiu e já atinge o maior patamar em um ano. E você vai ver também. Jair Bolsonaro sanciona a lei das diretrizes orçamentárias. Polícia Federal faz operação para deter grupo que pretendia resgatar líderes de facções em presídios federais. OMS lamenta relatos de ataques contra primatas no Brasil por causa do medo da varíola dos macacos. E ainda, na Itália, um ônibus elétrico que dispensa motorista começa a ser testado. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo a essa edição. Estamos ao vivo, agora são 1h03 pelo horário de Brasília. Boa tarde, Dani. Boa tarde, Paty. Boa tarde a você que nos assiste. Vamos juntos conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nesta quarta-feira. Começamos essa edição com uma boa notícia. As vendas no comércio varejista saltaram nos primeiros 6 meses do ano. Segundo o IBGE, o setor registrou resultado acima do patamar pré-pandemia. No fechamento do primeiro semestre deste ano, o varejo teve um crescimento de 1,4% para o período. Dados do IBGE apontam que o comércio varejista ficou 1,6% acima do patamar pré-pandemia. E 6 atividades pesquisadas acompanharam o crescimento do setor. Entre elas, as maiores variações foram registradas no segmento de livros, jornais, revistas e papelaria, tecidos, vestuário e calçados, e artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria. Somente 2 atividades tiveram queda: móveis e eletrodomésticos e outros artigos de uso pessoal e doméstico. Segundo o IBGE, o volume de vendas do comércio varejista no semestre foi positivo, mesmo com uma queda em junho. No mês, 2 atividades tiveram maior influência sobre o índice geral do varejo: tecidos, vestuário e calçados e alimentos e bebidas, mas o desempenho do último mês do semestre não foi suficiente para reverter o ganho do setor no acumulado do ano. A confiança do empresário industrial subiu e já atinge o maior patamar em um ano. Os dados foram divulgados hoje pela Confederação Nacional da Indústria. O índice de confiança do empresário industrial registrou um avanço de 2 pontos neste mês de agosto, atingindo 59,8 pontos. O resultado representa o maior nível do indicador desde agosto do ano passado, quando o índice chegou a 63,2 pontos. Em julho, o registro foi de 57,8 pontos. A Confederação Nacional da Indústria considera que a alta no indicador é reflexo das expectativas do empresário em relação à economia brasileira. Para a CNI, a recuperação econômica dos últimos meses e a desoneração de itens que afetam a produção, como é o caso dos combustíveis e da energia elétrica, foram importantes para impulsionar os negócios. O índice de condições atuais avançou 3,1 pontos e ficou em 54,2 pontos. E o índice de expectativas também subiu, registrando uma alta de 1,5 ponto e foi para 62,6 pontos. O consumo de combustível aqui no Brasil cresceu no primeiro semestre do ano. O estudo da Stonex mostrou que a expansão do consumo das famílias estão entre os fatores que contribuíram para o resultado. Um raio-x do comércio do diesel, gasolina e etanol hidratado, feito por uma pesquisa inédita da Stonex, revelou que os combustíveis derivados do petróleo registraram altas de 2,51% das vendas nos primeiros 6 meses do ano, quando comparado com o primeiro semestre de 2021. O levantamento apontou que a demanda por combustíveis no Brasil se mostrou aquecida, com o volume alcançando 68 milhões de metros cúbicos, o maior valor dos últimos 6 anos para o período. As vendas acumuladas do diesel passaram de 30 milhões de metros cúbicos, batendo o recorde da série histórica. O Sudeste seguiu como principal consumidor do produto, totalizando quase 12 milhões de metros cúbicos consumidos, uma alta de 13,5% quando comparado com o primeiro semestre de 2021. Já as vendas de gasolina no primeiro semestre deste ano totalizaram o volume de 19 milhões de metros cúbicos, o que representa uma alta de 10,8% em relação ao mesmo período do ano anterior. E as vendas de etanol no período foram de quase 8 milhões de metros cúbicos. O presidente Jair Bolsonaro sancionou o projeto de lei das diretrizes orçamentárias de 2023.
A proposta estabelece as orientações para a elaboração do orçamento do próximo ano. Bolsonaro sancionou a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2023, que dá as bases para a formulação do orçamento do próximo ano. A proposta inclui as previsões de receitas e despesas e a meta fiscal. A sanção já foi publicada no Diário Oficial da União. A lei estabelece quais vão ser as metas e prioridades para o próximo ano e fixa o valor dos recursos que o governo pretende economizar, traçar regras, vedações e limites para as despesas dos poderes. Também autoriza o aumento dos custos com pessoal, regulamenta as transferências aos setores públicos e privados, além de disciplinar o equilíbrio entre as receitas e as despesas e indicar as prioridades para os financiamentos pelos bancos públicos. O governo vetou alguns trechos do projeto, aprovado pelo Congresso Nacional no dia 12 de julho. E o presidente Jair Bolsonaro pediu ao Tribunal Superior Eleitoral o registro da candidatura à reeleição. O candidato a vice na chapa é o general da reserva Walter Souza Braga Neto, ex-ministro da Defesa. Ao pedir o registro de sua candidatura à reeleição para presidente da República, Jair Bolsonaro declarou ter cerca de R$ 2.300.000 em bens. A maior parte é em imóveis, incluindo 3 casas no valor total declarado de R$ 1.100.000 e um apartamento de R$ 240.000. A outra parte em depósitos em contas corrente e poupança. O candidato a vice, Braga Neto, declarou à Justiça Eleitoral ter mais de R$ 1.630.000, a maior parte em imóveis e ações. No registro, Bolsonaro anexou uma proposta de governo com 48 páginas, com os pontos que devem ser reforçados em um eventual segundo mandato. Bolsonaro foi eleito em 2018 pelo PSL, mas deixou o partido em 2019 e atualmente está filiado ao PL. O registro no Tribunal Superior Eleitoral é o último passo para a oficialização de uma candidatura. Com a apresentação do registro, a Receita Federal deve fornecer um número de CNPJ-chapa, que pode arrecadar recursos e pagar despesas necessárias à campanha eleitoral. Os candidatos têm até o dia 15 de agosto para formalizar o registro no TSE. A Corte Eleitoral tem até o dia 12 de setembro para julgar definitivamente os pedidos de registro e eventuais recursos. A Polícia Federal faz operação para deter um grupo que pretendia resgatar líderes de facções em presídios federais. São cumpridos mais de 20 mandados judiciais em 3 estados. Com o apoio do Departamento Penitenciário Nacional, a Polícia Federal realiza uma operação com o objetivo de desmantelar o plano de resgate de líderes de organização criminosa presos nas penitenciárias federais de Brasília, no Distrito Federal, e Porto Velho, em Rondônia. O plano contava com uma rede de comunicação estabelecida entre advogados que praticavam atividades ilegais ao transmitir tanto as cobranças dos custodiados quanto os retornos das mensagens dos criminosos envolvidos no resgate. Cerca de 80 policiais federais cumprem 11 mandados de prisão preventiva e 13 mandados de busca e apreensão em 3 unidades da Federação. Em Brasília, no Distrito Federal, em Campo Grande, 3 Lagoas, Mato Grosso do Sul, e em São Paulo, Santos e Presidente Prudente, no estado paulista. Segundo a PF, além do provável resgate dos presos, a organização criminosa pretendia sequestrar autoridades para conseguir a soltura de criminosos, entre outras ações. Para organizar as atividades ilícitas, os investigados se valiam dos atendimentos e das visitas em parlatório, usando como códigos para comunicação situações jurídicas que comprovadamente não existiam de fato. Agora vamos falar sobre o tempo. A Defesa Civil de Santa Catarina emitiu um alerta nesta quarta-feira sobre potencial risco de deslizamentos de terra e alagamentos em vários pontos do estado. De acordo com autoridades, o mau tempo causado pela chegada de um ciclone extratropical deve afetar ainda o tráfego aéreo e também marítimo. Vamos dar uma olhadinha em como está o tempo em Santa Catarina neste momento? Olha só, essas imagens da cidade de Criciúma, na região metropolitana do estado. Agora o céu está encoberto por lá. Chove bem fraquinho nesse momento e venta bastante. E olha, vem mais chuva por aí. O volume esperado para hoje na cidade é de até 100 milímetros. Agora vamos para Goiânia, ver como está o tempo por lá.
O céu também está bem encoberto, não chove nesse momento, mas tem previsão de pancadas de chuva no finalzinho da tarde. O volume esperado é bem menor do que o registrado em outras cidades, apenas 5 milímetros. E antes de encerrar, vamos para São Paulo, aqui onde estamos localizados. Essas são imagens ao vivo da região central da cidade. O tempo segue um pouquinho nublado, com ventos fortes, e o sol tenta ganhar força nesse momento. A chuva deu uma trégua por enquanto, mas deve voltar aí a qualquer momento. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências da capital, à noite tem previsão de rajadas de vento de até 80 km por hora. Por isso, existe aí a possibilidade de quedas de árvores e sensação térmica inferior à temperatura registrada. E veja a seguir, OMS lamenta relatos de ataques contra primatas no Brasil por causa do medo da varíola dos macacos. E ainda, na Itália, um ônibus elétrico que dispensa motorista começa a ser testado. Em instantes, nós voltamos já. Seja bem-vindo mais uma vez, estamos de volta ao vivo. Agora são 13 horas e 16 minutos pelo horário de Brasília. A Organização Mundial da Saúde lamentou os relatos de ataques contra primatas no Brasil por causa do medo da varíola dos macacos. O órgão insistiu que os surtos atuais acontecem pela transmissão entre humanos. Uma dúzia de macacos teriam sido envenenados e alguns feridos em menos de uma semana em uma reserva natural em Rio Preto, no estado de São Paulo. Equipes de resgate e ativistas suspeitam que os animais foram alvos depois que 3 casos de varíola dos macacos foram confirmados na região. Até agora, o Brasil registrou mais de 1.700 casos de varíola dos macacos e uma morte. O termo varíola dos macacos foi adotado após a detecção do vírus em 1958 em primatas de um laboratório na Dinamarca, mas o vírus também foi encontrado em outros animais, especialmente em roedores. A doença foi confirmada pela primeira vez em humanos em 1970 e é menos perigosa e contagiosa que a varíola, erradicada em 1980. O vírus pode ser transmitido do animal ao homem, mas a explosão recente de casos se deve à transmissão entre humanos por contatos próximos. A China retirou nesta quarta-feira a promessa de não enviar tropas a Taiwan. Foi o que mostrou um documento oficial sinalizando uma decisão do presidente Xi Jinping de conceder menos autonomia do que sugerido anteriormente. A China mantém a posição sobre a ilha com exercícios militares sem precedentes em protesto contra a visita da presidente da Câmara dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, na semana passada. Já Taiwan rejeita as contestações de soberania da China e afirma que o povo da ilha deve decidir seu futuro e promete defender sua democracia. A China havia dito em 2 documentos anteriores sobre Taiwan que não enviaria tropas ou pessoal administrativo para se basear no país após alcançar a unificação. A Alemanha vai adotar medidas tributárias para conter o aumento dos preços. O plano de 10 bilhões de euros vai evitar uma alta de impostos em 2023. Isso diminuiria o poder de compra dos cidadãos. Este pacote de medidas consiste em aumentar o nível a partir do qual se aplicará a taxa máxima do imposto de renda de 42% e em aumentar o montante dos subsídios familiares atribuídos. O ministro afirmou que o governo é obrigado a agir diante do encarecimento dos preços, especialmente os da energia. Cada dia a vida está ficando mais cara, a economia está enfraquecendo e, nessa situação, o Estado se beneficiaria com uma inflação da ordem de 10 bilhões de euros. Não seria justo aumentar os impostos neste momento e também representaria um perigo para o crescimento econômico. Essas medidas também se destinam a compensar o efeito multiplicador pelo qual uma pessoa passa para uma faixa de imposto mais alta devido a um aumento de salário para compensar os efeitos da inflação, diminuindo assim o seu poder de compra.
Segundo o ministro, se nenhuma ação for tomada, cerca de 48 milhões de pessoas enfrentarão um aumento de impostos a partir de 2023 devido a esse fenômeno. A inflação na Alemanha alcançou 7,5% em julho, em retrocesso com relação a junho, mas se mantém em um nível muito alto devido à guerra na Ucrânia. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, assinou uma lei para impulsionar o desenvolvimento e a produção de semicondutores no país. Vamos ver. A Lei Chips e Ciência libera 52 bilhões de dólares e faz parte dos esforços americanos para evitar que o gigante asiático se torne a potência dominante no setor. Esse aumento de financiamento vai garantir que os Estados Unidos liderem o mundo nas indústrias do futuro, da computação quântica à inteligência artificial e à biotecnologia avançada, um tipo de investimento que vai fornecer vacinas para curar o câncer, o HIV e inventar o próximo grande passo que ainda não foi imaginado. A lei, que o Congresso aprovou no fim de julho, representa uma vitória para Biden após uma longa disputa e é uma boa notícia para o seu partido com vistas às eleições de meio de mandato. A demanda mundial de semicondutores disparou durante a pandemia e provocou uma escassez mundial que se agravou com o fechamento de fábricas chinesas por surtos de Covid-19. Um ano após a volta do Talibã ao poder, a situação no Afeganistão já beira o desespero. Hospitais precários e dificuldade de atendimento são tristes símbolos da dramática crise humanitária no Afeganistão, um ano depois da volta ao poder dos talibãs. No mês passado, este hospital na província de Helmand foi forçado a fechar as portas, exceto para pessoas suspeitas de estarem infectadas com cólera. A clínica não tem o material necessário para diagnosticar a doença, mas ainda assim, cerca de 550 pacientes apareceram em poucos dias. Desde que o Talibã assumiu o poder, estão dando ajuda para o povo deles, não estão dando nada para nós. As pessoas pobres estão esmagadas sob os pés deles. O Talibã tomou o poder no país em 15 de agosto de 2021, aproveitando a retirada apressada das forças estrangeiras lideradas pelos Estados Unidos. Desde então, a violência diminuiu, mas a crise humanitária se agravou rapidamente, principalmente no sul do país, onde atingiu um nível próximo ao desespero, acentuada pela seca e pelo aumento dos preços desde a invasão da Ucrânia pela Rússia. Os problemas econômicos começaram muito antes da volta do Talibã, mas a mudança de regime colocou o país de 38 milhões de habitantes à beira do precipício. Os Estados Unidos congelaram quase 10 bilhões de dólares em ativos do Banco Central, o setor financeiro entrou em colapso e a ajuda externa, que representava 45% do produto interno bruto do país, foi subitamente cortada. Um avião de pequeno porte sofreu um acidente ao fazer um pouso de emergência em uma rodovia da Califórnia, nos Estados Unidos, ontem. As imagens só foram divulgadas nesta quarta. Durante a tentativa de pouso, a aeronave se choca com a pista e atinge um caminhão que passava no local. De acordo com as autoridades, o monomotor sofreu uma falha quando se dirigia ao aeroporto municipal de Corona e fez um pouso de emergência. O piloto, os 2 passageiros da aeronave e as 3 pessoas que viajavam no caminhão ficaram ilesos. A baleia beluga, que se perdeu e foi parar no rio Sena, na França, morreu nesta quarta-feira durante uma operação de resgate. O procedimento para a retirada da baleia das águas durou mais de 6 horas e envolveu 24 mergulhadores para conseguir colocar o cetáceo na rede. Às 4 horas da manhã, no horário local, o animal de quase 800 quilos e em estado de saúde preocupante foi içado na rede, impulsionado por uma grua e colocado em uma embarcação, onde recebeu atendimento de veterinários. Durante vários minutos, a beluga ficou suspensa no ar, agitando o corpo de 4 metros de comprimento acima dos funcionários que participavam do resgate. Encontrada em 2 de agosto no rio Sena, a beluga estava retida desde sexta-feira em uma barragem localizada a 70 quilômetros de Paris. Ainda não se sabe como ela chegou ao local, já que a espécie tem como habitat natural as águas frias do Ártico e ainda que desçam para o sul no outono no hemisfério norte, nunca se aventuram tão longe. Dezenas de pessoas estão desaparecidas após um naufrágio no Mar Egeu. Mais de 20 migrantes foram resgatados, mas há relatos de que havia muitas outras pessoas a bordo da embarcação. Uma fonte da instituição informou que mais de 20 pessoas de nacionalidades afegãs, iraquianas e iranianas foram resgatadas
mas os esforços continuam porque entre 20 e outras 50 pessoas estavam no barco que afundou. Segundo a Guarda Costeira, o navio partiu da cidade turca de Antália, no sul deste país, e não muito longe das ilhas gregas do Mar Egeu, e tinha como destino a Itália. Barcos e um helicóptero participam na busca pelos desaparecidos, que é prejudicada por ventos fortes de 40 a 50 km por hora. A perigosa travessia entre as ilhas gregas e a costa turca no Mar Egeu, localizada no leste do Mediterrâneo, ceifa a vida de muitos migrantes e refugiados que tentam chegar à Europa. Segundo dados da Organização Internacional para as Migrações, desde janeiro, 64 pessoas morreram no Mediterrâneo Oriental e em 2021 foram 111. Já estamos chegando ao fim dessa edição, mas antes tem uma novidade que vem lá da Itália, né, Dani? Pois é, Paty. Um ônibus elétrico que dispensa motorista começou a ser testado no país. Vamos conferir. Com menos de 5 metros de comprimento e apenas 2 de largura, o ônibus elétrico, desenvolvido por uma startup francesa, pode transportar até 14 passageiros. O veículo, que é totalmente autônomo, corre a uma velocidade máxima de 25 km por hora e conta com uma autonomia de até 9 horas por dia. Graças a um sensor, o ônibus pode detectar e desviar de obstáculos que estejam no seu caminho. Mesmo dispensando a ajuda de um condutor, o ônibus contará com a presença de um motorista a bordo para dirigir o veículo sempre que necessário, utilizando um controle remoto. O veículo será gratuito e deve ser testado em passageiros até outubro. Após os testes, estará disponível para o transporte de pessoas até o ano de 2023 para um percurso de 2 quilômetros até a área hospitalar da cidade de Turim, na Itália. Que legal a novidade. Olha, essa edição fica por aqui, mas muito obrigada pela sua companhia. Uma ótima tarde para você e até amanhã. Não se esqueça, daqui a pouco o Kleber Werneck chega com mais informações. Uma ótima tarde para você e até amanhã.